Bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar no mundo da farmacologia, que basicamente é o estudo de como os medicamentos interagem com o nosso corpo, né? Isso. E você pode estar pensando, mas farmacologia, isso é coisa para médico, né? É? Mas, na verdade, entender pelo menos o básico de farmacologia é importante para todo mundo, principalmente para quem toma medicamento regularmente. Sem dúvida. Saber como um medicamento funciona, os efeitos, como usar corretamente. Isso faz toda a diferença na sua saúde. Afinal, como já dizia Paracelso, a dose certa diferencia um veneno de um remédio. Essa frase é bem intrigante, né? Me faz pensar como um mesmo medicamento pode ter um efeito benéfico, ou então, sei lá, ser prejudicial dependendo da dose de outros fatores. E por falar em palavras que podem causar confusão, tipo remédio e medicamento. Qual que é a diferença entre elas? Muita gente usa esses termos como sinônimos, mas existe uma diferença. Remédio seria algo mais amplo. Qualquer coisa que alivie um sintoma ou traz bem-estar. Por exemplo, um chazinho da vovó para dor de barriga, uma massagem relaxante, até um abraço apertado num momento difícil. Tudo isso a gente pode considerar como um remédio. Faz sentido. É tipo, remédio é o guarda-chuva e medicamento, um tipo específico de remédio. Isso, medicamento é um produto com fórmula específica, desenvolvido cientificamente para prevenir ou tratar doenças. Ele passa por testes rigorosos para comprovar eficácia e segurança antes de ser liberado para a gente. Então, quando a gente vai na farmácia comprar um medicamento para dor de cabeça, a gente está buscando um produto com fórmula específica para combater aquele problema. Exatamente. E por falar em medicamento, você já se perguntou por que alguns precisam ser tomados várias vezes ao dia, enquanto outros só uma vez? Já? Me lembro quando eu era criança, minha avó tinha que me dar xarope de 4 em 4 horas. Era um sacrifício. Isso acontece por causa do tempo de meia-vida do medicamento. Cada medicamento é processado pelo nosso corpo num ritmo diferente. Esse tempo de meia-vida é o tempo que o organismo leva para eliminar metade da concentração do medicamento no sangue. Então, se o medicamento tem meia-vida curta, ele é eliminado mais rápido do corpo e por isso precisa de doses mais frequentes. Exatamente. E vários fatores podem influenciar o tempo de meia-vida de um medicamento, como a idade, o funcionamento dos rins, do fígado, até mesmo a interação com outros medicamentos ou alimentos. Interessante. Por isso que é tão importante seguir a orientação médica e nunca se automedicar. Falando nisso, outro ponto importante é a bula. Aquele manual de instruções do medicamento que muita gente ignora, né? Pois é. A bula é uma fonte valiosa de informação sobre o medicamento. Ela detalha a composição, as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, a dose correta, a forma de administração. Ler a bula com atenção é essencial para usar o medicamento de forma segura e eficaz. É como ler o manual de instruções antes de usar um novo eletrodoméstico. A gente evita acidente e garante o bom funcionamento. Perfeito. E se você tiver alguma dúvida sobre a bula, não hesite em perguntar ao seu médico ou farmacêutico. Eles são os profissionais mais indicados para te orientar. Agora, uma dúvida que muita gente tem. Qual a diferença entre medicamento de referência genérico e similar? Parece um bicho de 7 cabeças. Vamos desmistificar isso. Imagina que um laboratório desenvolveu um novo medicamento para tratar pressão alta, por exemplo. Esse medicamento, que passou por anos de pesquisa, testes, é chamado de medicamento de referência. É o original, o pioneiro. Entendi. E o genérico entra em cena depois. Isso. Quando a patente do medicamento de referência expira, outros laboratórios podem fabricar medicamentos com o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica. Esses são os medicamentos genéricos. Então, o genérico é como uma cópia do medicamento de referência. Mas será que ele tem a mesma qualidade, a mesma eficácia? Essa é a grande questão. Para ser aprovado, o medicamento genérico precisa passar por testes rigorosos que comprovam que ele é bioequivalente ao medicamento de referência. Ou seja, ele é absorvido pelo organismo da mesma forma e tem o mesmo efeito terapêutico. Então, essa bioequivalência garante que o genérico é tão eficaz quanto o medicamento de referência. Exatamente. A diferença, geralmente, é o preço. Ele costuma ser mais baixo no genérico. Ah, Já que o laboratório não teve os custos da pesquisa e desenvolvimento do medicamento original. Faz sentido. E os similares? Ah. Onde eles se encaixam? Os similares também têm o mesmo princípio ativo do medicamento de referência, mas podem ter diferença na formulação, como os excipientes, que são substâncias inativas que ajudam na absorção do medicamento, ou a forma de apresentação. Eles também precisam ser registrados e aprovados pela Anvisa, mas não passam pelos testes de bioequivalência como os genéricos. Então, na hora de escolher entre um genérico e um similar, é importante conversar com o médico a ver qual que é a melhor opção para cada caso. Com certeza. O médico é o profissional mais indicado para te orientar sobre a escolha do medicamento, considerando suas necessidades específicas e o custo-benefício de cada opção. Falando em opções,
Muitas pessoas acreditam que produtos naturais são sempre seguros. Mas será que isso é verdade? Essa é uma crença bastante comum. Mas é importante a gente lembrar que natural não é sinônimo de segurança. Muitas plantas e ervas têm compostos químicos que podem interagir com medicamentos e causar efeitos inesperados. Um exemplo clássico é o suco de grapefruit, que pode aumentar a absorção de alguns medicamentos, levando a uma superdosagem. Nossa, é como misturar ingredientes na cozinha sem saber o resultado. Pode dar certo, mas também pode dar muito errado. Exatamente. Por isso é fundamental avisar o médico sobre todos os medicamentos, suplementos, chás que você utiliza. Mesmo os que parecem inofensivos, ele vai te orientar sobre as possíveis interações e riscos. Já que a gente falou em riscos, a automedicação é um problema sério, né? É tentador a gente recorrer àquela caixinha de remédios quando sente uma dorzinha, mas A automedicação é um perigo. Tomar medicamentos sem orientação médica pode mascarar sintomas de doenças mais graves, além de causar reações alérgicas, interações medicamentosas e até intoxicações. é como tentar consertar um carro sem ter o conhecimento técnico. Pode acabar piorando a situação. Sem dúvida, cada medicamento tem seus efeitos específicos e precisa ser usado com cautela e responsabilidade. Por isso, procure sempre a orientação de um profissional de saúde antes de tomar qualquer medicamento. E por falar em efeitos, o efeito placebo é algo que me fascina. Como é possível que uma pílula de açúcar possa ter efeitos reais no nosso corpo? O efeito placebo é um fenômeno incrível que demonstra o poder da nossa mente. A crença de que um medicamento vai fazer efeito pode de fato gerar resultados positivos, mesmo que o medicamento não tenha nenhum princípio ativo. É como se a nossa expectativa de melhora influenciasse nosso próprio organismo. Exatamente. Isso mostra como a relação médico-paciente e a confiança no tratamento são importantes para o sucesso da terapia. E falando em reações, o que são as reações adversas a medicamentos? As famosas REMS. As REMs são efeitos indesejáveis que podem acontecer com o uso de medicamentos. Eles podem ser leves, como náuseas, dor de cabeça, sonolência, ou mais graves, como alergias, problemas no fígado, nos rins. E elas podem acontecer com qualquer medicamento. Sim, todo medicamento tem potencial para causar RAM. Por isso é fundamental a gente estar atento aos sinais. E procurar ajuda médica se algo diferente acontecer depois de começar a usar um medicamento. Coceira, erupções na pele, inchaço, falta de ar, qualquer sintoma que te preocupe. Suspenda o uso do medicamento e procure um médico imediatamente. É importante lembrar que mesmo o medicamento tendo sido prescrito pelo médico, é preciso a gente estar atento a qualquer alteração no nosso corpo. Afinal, cada organismo reage de uma forma. Exatamente. E por falar em reações, o uso de medicamento durante a gravidez e a amamentação exige um cuidado redobrado, né? Verdade. Nessa fase a gente fica mais preocupada com o que pode afetar o bebê. Com certeza. Nessa fase, o uso de qualquer medicamento, mesmo os de venda livre, deve ser avaliado pelo médico. Alguns medicamentos podem atravessar a placenta e chegar ao bebê, causando problemas no desenvolvimento. E durante a amamentação, alguns medicamentos podem passar para o leite materno e afetar o bebê. Então, a regra é clara. Grávidas e lactantes só devem usar medicamento com autorização médica. E para a gente finalizar esse bloco, eu queria saber mais sobre os medicamentos órfãos. Os medicamentos órfãos são aqueles desenvolvidos para tratar doenças raras, que afetam um número pequeno de pessoas. Eles são chamados de órfãos porque, por se tratar de doenças raras, o investimento em pesquisa e desenvolvimento é baixo, já que o retorno financeiro não é tão atrativo para a indústria farmacêutica. Entendi. E como é que fica o acesso a esses medicamentos? O acesso aos medicamentos órfãos é um desafio em diversos países, incluindo o Brasil. É um tema que merece muita atenção. Afinal, todo paciente tem direito ao tratamento, independente da doença. Com certeza. A saúde é um direito universal. E o acesso aos medicamentos é fundamental para garantir esse direito. Nossa, quanta informação importante. Acho que já podemos fazer uma pausa para processar tudo isso. Voltamos já já. Combinado. Até daqui a pouco. De volta ao The Deep Dive. E a gente continua navegando pelo universo da farmacologia. Uma coisa que me veio à mente agora. Será que todos os medicamentos podem afetar nossa capacidade de dirigir? Tipo, se eu tomar um remedinho para dor de cabeça, eu posso pegar o volante tranquilamente. É preciso ter cuidado. Alguns medicamentos podem, sim, comprometer a habilidade de dirigir, seja causando sonolência, tontura, alterando a percepção ou prejudicando a coordenação motora. Imagina você estar dirigindo e de repente sente uma tontura por causa do remédio. É. Perigoso, né? Nossa, é verdade. É como se o medicamento desligasse alguns comandos do nosso cérebro, né? Em certo sentido, sim. Por isso, antes de dirigir, é essencial verificar na bula ou com o médico se o medicamento que você está tomando pode ter esse tipo de efeito. A segurança no trânsito é fundamental. Falando em segurança, outro ponto importante que a gente precisa discutir são as interações medicamentosas. Como saber se os remédios que eu estou tomando podem, sei lá, brigar entre si? Essa é uma questão crucial. A interação medicamentosa acontece quando a ação de um medicamento é alterada pela presença de outro.
Pode ser que um aumente ou diminua o efeito do outro, ou até mesmo cause reações adversas inesperadas. É como misturar produtos de limpeza sem saber a reação que eles podem ter. Entendi. É por isso que é tão importante avisar o médico sobre todos os medicamentos que a gente usa, né? Exatamente. O médico precisa ter o quadro completo para evitar interações perigosas. E o farmacêutico também pode ajudar nessa questão, viu? Ele é especialista em medicamentos e pode te orientar sobre as possíveis interações. Então, médico e farmacêutico são como nossos guias nesse mundo dos medicamentos, né? Perfeito. Eles nos ajudam a usar os medicamentos de forma segura e eficaz. E por falar em eficaz, você já ouviu falar sobre medicina personalizada? Já ouvi falar por alto. Mas confesso que não sei muito bem como funciona. A medicina personalizada é uma abordagem que leva em consideração as características individuais de cada paciente, como a genética, estilo de vida, histórico de saúde, para determinar o tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais. É como se o tratamento fosse feito sob medida para você. Parece coisa do futuro, mas já é uma realidade. Sim, a medicina personalizada está revolucionando a forma como os medicamentos são desenvolvidos e prescritos. É um campo em constante evolução, com novas tecnologias e descobertas a todo momento. E como a gente pode se manter atualizado sobre essas novidades? Afinal, o mundo da saúde está sempre se reinventando, né? Existem diversas fontes confiáveis de informação sobre saúde e medicamentos, como sites de órgãos governamentais, sociedades médicas, instituições de pesquisa, mas, lembre-se, é importante procurar fontes confiáveis. Porque a internet está cheia de informações falsas e perigosas. Verdade. É preciso ter cuidado para não cair em fake news, principalmente quando o assunto é saúde. Mas, voltando ao tema, me lembrei de um termo que a gente mencionou antes: bioequivalência. Você pode explicar melhor o que isso significa? Claro, a bioequivalência é um conceito fundamental para os medicamentos genéricos. Ela garante que o medicamento genérico é absorvido pelo organismo da mesma forma que o medicamento de referência, tendo a mesma eficácia e segurança. Ou seja, os testes de bioequivalência comprovam que o genérico é tão bom quanto o de referência. Exatamente. Para ser aprovado, o medicamento genérico precisa passar por testes rigorosos, que demonstram que a velocidade e a quantidade de absorção do medicamento genérico são muito próximas às do medicamento de referência. E esses testes garantem que o paciente que opta pelo genérico vai ter o mesmo benefício do medicamento de referência. Sim, a bioequivalência é uma garantia de qualidade e segurança para os medicamentos genéricos. Eles passam por um controle rigoroso para garantir que sejam eficazes e seguros como os medicamentos de referência. Que bom saber. Agora, falando em segurança, ainda me resta uma dúvida. Quais os cuidados que a gente deve ter ao descartar medicamentos? A gente pode simplesmente jogar no lixo. De jeito nenhum. O descarte inadequado de medicamentos é um problema ambiental e de saúde pública. Nunca jogue medicamentos no lixo comum, no ralo ou no vaso sanitário. Imagina, esses medicamentos podem contaminar o solo e a água, prejudicando o meio ambiente e a saúde das pessoas. É verdade. E qual a forma correta de descartar? Procure postos de coleta de medicamentos em farmácias, unidades de saúde ou locais específicos para o descarte de resíduos perigosos. Esses postos garantem que os medicamentos serão descartados de forma segura, sem contaminar o meio ambiente. Então a gente precisa fazer a nossa parte em descartar os medicamentos corretamente, né? Como reciclar o lixo, um pequeno gesto que faz toda a diferença. Exatamente. Ao descartar os medicamentos corretamente, a gente está contribuindo para um futuro mais sustentável, saudável. Falando em futuro, outro tema que me chamou a atenção foi a questão dos medicamentos manipulados. Qual a diferença entre eles e os industrializados? Sempre tive curiosidade sobre isso. Parece que os manipulados são mais personalizados, né? Isso mesmo. Os medicamentos manipulados são aqueles preparados em farmácias de manipulação a partir de uma prescrição médica, para atender às necessidades individuais de cada paciente. Imagina que você precisa de um medicamento numa dose específica que não está disponível nas farmácias convencionais. A farmácia de manipulação pode preparar esse medicamento sob medida para você. Que legal. É como ter um alfaiate para os nossos medicamentos. Mas e as vantagens? Existem alguns riscos em optar por medicamento manipulado. Como em qualquer processo, existem riscos que devem ser considerados. É fundamental escolher uma farmácia de manipulação de confiança, que siga rigorosamente as normas de segurança e qualidade. A manipulação inadequada pode comprometer a qualidade do medicamento e colocar em risco a saúde do paciente. Entendi. É como escolher um restaurante. A gente prefere aquele que tem boa reputação e segue as normas de higiene, né? Exatamente. Procure saber se a farmácia possui licença sanitária, se os profissionais são qualificados, se o ambiente é limpo e organizado.
Verifique se os medicamentos são manipulados com matérias-primas de qualidade e se os processos de produção seguem as normas de boas práticas de manipulação. E esses cuidados garantem a qualidade do medicamento manipulado. Com certeza. A qualidade do medicamento manipulado depende da qualidade dos ingredientes, dos processos de produção e da qualificação dos profissionais. E como os medicamentos manipulados são controlados. As farmácias de manipulação são fiscalizadas pela Anvisa, que garante o cumprimento das normas de segurança e qualidade. E claro, os medicamentos manipulados também precisam de receita médica, assim como os industrializados. É importante a gente lembrar, seja manipulado ou industrializado, todo medicamento deve ser utilizado com responsabilidade, com orientação médica. A automedicação nunca é uma boa ideia, né? Com certeza. Agora, falando em riscos, outro tema que me preocupa é a falsificação de medicamentos. Como a gente pode se proteger desse problema? É assustador pensar que existem medicamentos falsificados circulando por aí, né? Como saber se o medicamento que a gente está comprando é confiável. A falsificação de medicamentos é um crime grave, que coloca em risco a saúde da população. Para se proteger, é importante comprar medicamentos apenas em farmácias e drogarias legalizadas. Desconfie de preços muito baixos ou de promoções milagrosas. Se a oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente é. E como saber se a farmácia é legalizada? Verifique se a farmácia possui licença sanitária, se os medicamentos estão dentro do prazo de validade e se a embalagem está intacta. Observe se há sinais de violação ou adulteração na embalagem. E se, mesmo com todos os cuidados, a gente suspeitar que o medicamento é falsificado, o que fazer? Denuncie. Entre em contato com a Anvisa ou com o Procon e informe a suspeita de falsificação. Sua denúncia pode ajudar a evitar que outras pessoas sejam vítimas desse crime. É importante a gente exercer a nossa cidadania e contribuir para a segurança da saúde pública. Nossa, o quanto a informação é importante. A gente já aprendeu tanta coisa sobre o mundo da farmacologia. É verdade, percorremos um longo caminho, desde os conceitos básicos até as questões mais complexas da farmacologia, e aprendemos que a farmacologia está presente em todos os momentos da nossa vida, desde os simples atos de tomar um analgésico até o tratamento de doenças graves. E que o uso racional de medicamentos é fundamental para garantir a nossa saúde e o bem-estar. Exatamente, acho que já podemos fazer uma pausa para respirar fundo e assimilar tudo que a gente aprendeu. Voltamos em breve para a última parte do nosso Deep Dive. Combinado. Já estou curiosa para saber o que nos espera na próxima etapa dessa jornada. De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da farmacologia. Aprendemos tanto sobre medicamentos, dos conceitos básicos aos desafios complexos, mas ainda temos um último ponto para explorar. Erros de medicação. Me lembro de uma vez que eu quase tomei a dose errada de um remédio, ainda bem que eu percebi a tempo. Que bom que você se atentou. É mais comum do que a gente imagina, saber. Um erro de medicação pode acontecer em qualquer fase, da prescrição à administração. Pode ser a dose errada, o medicamento errado, a via de administração errada. Até mesmo a falta de orientação adequada é como uma receita de bolo. Se a gente troca o ingrediente ou erra a medida, o resultado não vai ser o esperado. E quais as consequências desses erros? Imagino que possam ser bem sérias, né? Com certeza. As consequências variam de reações leves a complicações graves, como internações e, em casos extremos, até a morte. Por isso que a segurança na administração de medicamentos é tão importante. E como a gente pode evitar esses erros? A responsabilidade é só dos médicos e enfermeiros. A responsabilidade é compartilhada. Os profissionais de saúde precisam ter cuidado redobrado na hora de prescrever e administrar medicamentos, conferindo tudo com atenção. Mas os pacientes também têm um papel importante. E como a gente, como paciente, pode contribuir para evitar erros? Informando ao médico sobre todos os medicamentos que está tomando, inclusive chás e suplementos. Tirando todas as dúvidas com o médico e o farmacêutico, lendo a bula com atenção. E conferindo sempre a dose e a forma de administração antes de tomar qualquer medicamento. Então, a comunicação clara entre médico, paciente e farmacêutico é fundamental para evitar erros, né? Exatamente. É como um time jogando junto. Cada um precisa fazer a sua parte para alcançar o objetivo, que nesse caso é o uso seguro e eficaz dos medicamentos. Falando em uso seguro, me lembrei da nossa conversa sobre medicamentos manipulados. Quais as vantagens e desvantagens de optar por essa alternativa? Os medicamentos manipulados, como a gente já viu, são preparados em farmácias especializadas a partir de uma prescrição médica, o que permite personalizar a fórmula de acordo com as necessidades do paciente. A vantagem é que a dose, a forma farmacêutica e a composição podem ser ajustadas individualmente. Então, para quem precisa de um medicamento específico que não está disponível nas farmácias convencionais, a manipulação pode ser uma boa solução, né? Sim, mas é preciso ter cuidado. É fundamental escolher uma farmácia de manipulação de confiança que siga rigorosamente as normas de segurança e qualidade.
A manipulação inadequada pode comprometer a qualidade do medicamento. É como um cozinheiro que usa ingredientes errados ou estraga a receita. E como a gente pode saber se a farmácia de manipulação é confiável? Verifique se a farmácia tem a licença sanitária, se os profissionais são qualificados, se o ambiente é limpo, organizado. Procure informações sobre a procedência das matérias-primas e se os processos de produção seguem as normas de boas práticas de manipulação. Então, escolher uma farmácia de manipulação exige a mesma atenção que a gente tem ao escolher outros serviços de saúde, né? Exatamente. Afinal, a nossa saúde está em jogo. Agora, mudando um pouco de assunto, você sabe o que significam aquelas tarjas coloridas que a gente vê nas caixas de remédio? Sei que elas indicam se o medicamento precisa de receita, mas confesso que não entendo muito bem a diferença entre elas. No Brasil, a gente tem 3 tipos de tarja: vermelha, preta e medicamento sem tarja. A tarja vermelha indica que o medicamento só pode ser vendido com receita médica, pois apresenta maior risco de causar efeitos colaterais ou dependência. É como um sinal de alerta. Cuidado, este medicamento precisa de orientação médica. Entendi? E a tarja preta? Os medicamentos com tarja preta são ainda mais restritos, utilizados apenas em situações específicas, sob acompanhamento médico rigoroso. São medicamentos com alto potencial de causar dependência ou efeitos colaterais graves. Então a tarja preta é como um sinal de perigo, né? Pode dizer que sim. É um alerta para que o uso seja feito com extrema cautela e sempre com acompanhamento médico. E os medicamentos sem tarja? Aqueles que a gente compra na farmácia sem precisar de receita. Esses são os MPs, os medicamentos isentos de prescrição. Eles apresentam baixo risco de causar efeitos colaterais e podem ser usados para tratar sintomas leves, como dor de cabeça, resfriado, azia, via. Mas lembre-se, mesmo os mini-Ps devem ser utilizados com cautela. É como dirigir um carro. Mesmo em baixa velocidade, a gente precisa estar atento e seguir as regras de trânsito, né? Perfeita analogia. A automedicação, mesmo com IMISA, pode ser perigosa. E por falar em automedicação, acho que esse é o ponto final da nossa jornada. A importância de evitar a automedicação. Acho que essa mensagem ficou bem clara em todo o nosso mergulho na farmacologia, né? Com certeza. Tomar medicamentos sem orientação médica é navegar num mar desconhecido, sem bússola e mapa. Você pode acabar se perdendo e enfrentando perigos inesperados. E mesmo que a gente se sinta tentado a resolver o problema sozinho, é importante lembrar que cada organismo reage de uma forma diferente aos medicamentos. Exatamente. O que funciona para um pode não funcionar para outro, ou até mesmo causar problemas. Por isso, a recomendação é sempre procurar ajuda médica antes de tomar qualquer medicamento. Acho que com isso a gente conclui nosso mergulho no mundo da farmacologia. Foi uma jornada incrível, repleta de informações importantes. E, acima de tudo, um alerta para o uso responsável de medicamentos. Concordo. Espero que a partir de agora você se sinta mais seguro, mais informado para tomar decisões sobre o uso de medicamentos. Sempre em parceria com seu médico, seu farmacêutico. Afinal, a saúde é nosso bem mais precioso e cuidar dela com responsabilidade é essencial. É isso aí. E que a gente continue sempre buscando conhecimento para tomar decisões mais conscientes sobre a nossa saúde. Até a próxima, pessoal.